Olá, nós vamos resolver agora o exercício número 16 do capítulo 9, frente 3, da página 284 do livro 2 de Física. Então, aqui diz que um raio de luz monocromático passa de um meio 1 para um meio 2 e deste para um meio 3, conforme indicado na figura a seguir. Então, ele fala para você ordenar as velocidades de propagação da luz nesses três meios, V1, V2 e V3. Então, aqui a gente tem a representação, né, da entrada do raio de luz. Então, ele chega aqui pelo meio 1. Aqui você tem essa linha que é perpendicular ao plano de incidência. Você tem um ângulo θ1 em relação à perpendicular. Esse raio de luz, ele vai passar aqui para o meio 2, e agora, em relação a essa perpendicular, ele vai formar um ângulo θ2. Como essas duas superfícies são paralelas, esse ângulo θ2 aqui vai ser o mesmo ângulo que a gente tem aqui. Tudo bem? Aí, novamente, a gente continua vendo a representação que foi dada no exercício, né? O raio de luz chega aqui e vai sair aqui. Então, a gente chamou esse ângulo de θ3. Então, no meio 1, a gente vai ter o ângulo θ1, no meio 2, o ângulo θ2 e no meio 3, o ângulo θ3. Pelo desenho, a gente pode observar que o θ2 é o menor de todos. Depois, o θ1 é maior do que o θ2, mas o θ1 é menor do que o θ3. Tudo bem? Agora, a gente relaciona, né, o meio com o ângulo. Então, o que a gente tem na primeira superfície de contato? A gente tem que N1 vezes o seno de θ1 vai ser o N2 vezes o seno de θ2. O seno de θ1, que está multiplicando de um lado, vai para o outro lado dividindo, e o N2, que está à direita, vai para a esquerda dividindo. Então, a gente fica com essa relação aqui, de que N1 por N2 é a mesma coisa que seno de θ2 dividido por seno de θ1. Mas aí, o que a gente falou? A gente falou que o ângulo θ1 era maior do que o ângulo θ2. Como o θ1 é maior do que o θ2, então o seno de θ1 também é maior do que o seno de θ2. Pela relação que a gente tem aqui em cima, a gente vê que eles são inversamente proporcionais. Então, se o seno de θ1 ele é maior do que o seno de θ2, então o N1 vai ter que ser menor do que o N2. Então, se esse daqui é maior do que esse, então esse N2 vai ter que ser maior do que o N1, tudo bem? Aí, analogamente, a gente faz isso para a segunda superfície, né? Que vai ser quando ele passa de N2 para N3. A gente chega numa relação equivalente. Só que agora, em vez de a gente relacionar o 2 e o 3 igual a gente fez aqui, para a gente ter uma relação do meio 1 com o meio 3, a gente pode multiplicar essas duas equações. Então, o termo da esquerda da primeira com o termo da esquerda da segunda, a gente multiplica, que dá isso daqui. Depois, a gente vem e multiplica esse por esse, que tá aqui. Que aí a igualdade se mantém. A gente multiplicou o lado esquerdo com o lado esquerdo e lado direito com o lado direito. Aqui, a gente, então, só repetiu, né? Aí tem N2 embaixo, N2 em cima cancela. Seno de θ2 embaixo, seno de θ2 em cima também cancela. Aí sobra uma relação do meio 1 com o meio 3. Agora, a gente faz a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, esse mesmo raciocínio. Então, se o θ1 é maior,
perdão, se o θ3 é maior do que o θ1, então o seno de θ3 é maior do que o seno de θ1. Então, se esse é maior do que esse, logo a gente vai ter que esse daqui, o N1, tem que ser maior do que o N3, que tá aqui, ó, N1 maior do que N3 ou N3 menor do que N1. Agora que a gente tem uma relação de N1 com N2 e de N1 com N3, a gente pode concatenar essa relação, porque aqui que a gente vamos escrever numa relação só, ó, N3 menor do que N1, que por sua vez, N1 é menor do que N2. Então, a gente conseguiu relacionar os 3 índices de refração dos meios. Lembra que a gente quer chegar numa relação semelhante, só que para velocidade de propagação da luz em cada um desses meios. Então, vamos continuar aqui. O que a gente sabe? A gente sabe que o índice de refração vem dessa fórmula. É a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio em questão. Logo, a gente tem que o valor de N e de V, eles são inversamente proporcionais, ou seja, quando esse sobe, esse diminui, tudo bem? Logo, se a gente chegou nessa relação, para N, a relação para o V da velocidade vai ser o oposto. Se antes N3 era menor do que N1, agora o V3 vai ser maior do que o V1, tá vendo? Ó? Aqui era menor, aqui é maior. Do mesmo modo, entre N1 e N2. N1 era menor do que N2, então agora V1 vai ter que ser maior do que V2. Assim, a gente chega na relação que ele pediu, que é da velocidade da luz em cada um desses meios. Espero que vocês tenham entendido e bons estudos!